Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando mais um vídeo aqui, no caso trazendo UBR 109. O que é o UBR? Pessoal, Umbanda Responde. Né? A gente pega aqui algumas dúvidas, né, que o pessoal deixa nos comentários e a gente traz aqui para o canal para poder sanar. Lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Para participar é bem simples, basta você comentar, né, aqui nos comentários deste vídeo, colocar a hashtag Umbanda e na frente colocar simplesmente a sua dúvida. A gente vai analisar e, se possível, a gente traz aqui e tenta responder para todo mundo. Lembrando que nesse vídeo aqui a gente vai ter uma das perguntas interessantes, que é: com quantos anos você pode desenvolver dentro da Umbanda? Ou seja, com quantos anos você pode incorporar? Isso é uma das dúvidas que a gente vai ter aqui nesse vídeo. Então pedimos a você que acompanhe do início ao fim e também pedimos para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua curtida e, é claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E outra coisa também bem importante, não esqueça, pessoal, se inscreva no canal e compartilhe, pois estamos chegando a 600 mil inscritos. E, é claro, venha fazer parte dessa família e vamos lá para o vídeo. Pois bem, pessoal, começando aqui esse vídeo, a gente tem 4 perguntas, né, relacionadas à amarração, tá ok? Vamos começar aqui tentar responder uma por uma, tá certo? Mas depois vamos tentar abranger aqui de uma forma um pouco mais ampla e fácil para todo mundo, né? Essas perguntas são sobre amarração. Quem faz a primeira pergunta é a GCL Gonçalves. Ela pergunta, ela coloca a hashtag Umbanda na frente, lembrando que você precisa colocar a hashtag na frente, hashtag Umbanda na frente do seu comentário, né, na frente da sua dúvida. Fazer amarração com Exu 7 facadas dá errado? Mais uma vez lembrando aqui, como eu citei em alguns vídeos, Exu, no caso entidade, faz amarração? Não. Quem faz amarração são espíritos de baixa vibração e não necessariamente as entidades. Então, quando se trata fazer amarração com 7 facadas der errado, provavelmente não tem nem como eu responder essa pergunta, porque não é o próprio Exu que realiza esta oração, tá bom? Então, é claro, você pode fazer uma amarração, um trabalho de amarração na força de qualquer Exu. Pode dar certo ou pode dar errado. Lembrando que não é o Exu que vai estar realizando esta amarração, este trabalho, e sim um espírito qualquer que se denomina 7 facadas, mas é um outro espírito, ou seja, não é a entidade, e sim um espírito de baixa vibração, ok? Depois a Clarice Nunes, ela fala: Patrick, sua bênção, Deus te abençoe, tem uma amarração e até agora não viu nenhum resultado para a pessoa que ela fez. Se que vou ter um resultado de ter essa pessoa, tem mais ou menos um mês que eu fiz a amarração. Então, vamos lá. Qual é o tempo, né, de efeito de uma amarração? Pessoal, não só sobre a amarração, mas sobre qualquer outro trabalho espiritual que seja, tá certo? Seja um trabalho para prosperidade, riqueza, enfim, qualquer trabalho espiritual. Não existe um tempo correto que a gente pode dar aqui e falar, ó, depois de tanto tempo vai acontecer, né? E uma das coisas que eu posso falar para vocês também que é bem interessante é o seguinte: quando você paga um trabalho para um pai de santo, enfim, para um médium, e aquele pai de santo fala que em 7 dias, principalmente amarração, né? Em 7 dias o seu companheiro volta, a sua companheira volta, ou daqui 20 dias eu te dou prazo. Pessoal, sai fora dessa pessoa que ela tá mentindo, tá ok? Por quê? Nós, seres humanos, não controlamos o mundo espiritual e o tempo deles é um tempo diferente do nosso, tá bom? Eles vão trabalhar da forma que eles trabalham, seja às vezes de uma forma rápida ou não. Então não existe um tempo decorrido. O que ocorre em um trabalho de amarração? Né? O tempo mínimo que a maioria das pessoas dão, que realizam esse trabalho, o mínimo é 21 dias. Após 21 dias, aí os efeitos começarão a surgir.
Mas, como eu disse, não tem como a gente dar um tempo exato, tá bom? Mas devemos entender o seguinte, pode ser que o seu trabalho não tenha ali o resultado esperado em certo momento, tá bom? Mas a gente já tem que começar a ver os resultados, nem que sejam pequenos. Vamos dar um exemplo, você faz um trabalho de amarração, depois de 21 dias, a pessoa não volta para você. Vamos dar esse exemplo. Mas ali começa outras questões. Vamos dar, olha aqui. Fez um trabalho de amarração para uma pessoa e a pessoa começou a se aproximar de você. Então, quer dizer que esse trabalho, por mais que ele não tenha sido concluído ainda, ele já começou a fazer um determinado efeito, tá certo? É nesse sentido que eu quero dizer. Pode ser que não tenha um tempo para a conclusão desse trabalho, mas os efeitos eles irão começar a aparecer aos poucos. Prazo mínimo 21 dias, ok? Depois o Ronaldo Pereira, ele pergunta, olá pai Patrick, meu nome é Ronaldo, fiz uma amarração para uma pessoa, nem tô com a pessoa e a minha vida virou ao avesso. Como faço para sair de tudo isso? Por favor, me ajuda. Como eu falei para vocês, pessoal, o trabalho de amarração, ele é um trabalho negativo, certo? Ele é um trabalho negativo. E isso que você atrai espíritos negativos para a sua vida também. Para você que pede amarração e para aquela pessoa que vai sofrer o efeito daquela amarração. Você está tanto mandando espíritos negativos para aquela pessoa, quanto para a sua vida também. Quando a gente fala que é um trabalho negativo, é claro, espíritos negativos se aproximam e certas coisas negativas podem ocorrer. No caso, o que eu indicaria? Primeira coisa, antes de fazer qualquer trabalho de amarração, principalmente, pessoal, mesmo eu falando que o trabalho de amarração é negativo, é ruim, tem pessoas ainda que optam. Tudo bem, se você opinar pelo trabalho de amarração, a primeira coisa que você deve fazer é a proteção. Você precisa se proteger muito antes de pensar em fazer uma amarração, porque você vai estar mexendo com forças negativas, porque é um trabalho negativo e vai trabalhar com espíritos negativos. Então você precisa de proteção para isso, tá bom? O início é isso. Para começar, você tá aí, a proteção. Depois, é claro, pode ocasionar, como aconteceu aqui com o Ronaldo, a vida começou a andar para trás. O que eu indicaria? Né? Seria necessário fazer um outro trabalho agora, infelizmente, de desobsessão espiritual. Por que desobsessão? Porque esses espíritos que foram ali proporcionar esse trabalho, que é a amarração, que são espíritos negativos, eles se aproximaram. Essa energia negativa está com você. Para isso vai ser necessário um trabalho de desobsessão. Para quê? Para tirar esses espíritos de perto de você, tá certo? Infelizmente. Depois a pergunta do Decucum. Ele pergunta, Patrick, tem como fazer alguém se apaixonar por você sem ser de amarração? Gente, vamos lá. Primeiro, que quando você faz uma amarração, a pessoa não se apaixona por você, tá bom? Isso é uma ilusão, tá? Amarração é uma ilusão. É algo que você está forçando. É a mesma coisa de você colocar uma pessoa amarrada, né? E começar a colocar arroz, qualquer alimento na boca dela, forçando ela a comer. Ela está com fome? Não, mas você está forçando ela a comer. Então ela vai comer, porque você está forçando, empurrando ali para a goela dela abaixo. Então, um trabalho de amarração, você traz a pessoa para você, você força ela a ficar com você. Ela não gosta de você, mas ela está forçada, ela está presa. Então, amarração, você não traz paixão nem amor, tá certo? Para você trazer essa paixão de forma branda e tranquila, o que eu aconselharia no caso aí para vocês? Seria os trabalhos de adoçamento. Por que o trabalho de adoçamento ele é diferente de uma ração? O adoçamento, pessoal, ele não força a pessoa, ele só estimula, entendeu? Qual é a diferença? O adoçamento ele vai estimular a pessoa, tá? Então, o adoçamento seria adequado. O adoçamento, no caso, faria com que a pessoa te enxergasse mais, com que a pessoa visse você com outros olhos, ficasse mais calma com você. Então, o trabalho de adoçamento seria adequado, tanto para as pessoas que são casadas, para aquela pessoa que deseja outra, enfim, entre várias coisas. E antes que alguém deixe nos comentários e pergunte, pessoal, eu não realizo, antigamente eu realizava trabalho de amarração, hoje em dia eu não realizo trabalhos de amarração, tá ok? Eu não faço mais amarração por alguns motivos aí, então nem adianta perguntar. E mais uma outra questão,
Pessoal, muitas pessoas buscam um trabalho de amarração e, principalmente algumas pessoas que vieram me procurar, Patrick, eu paguei 200, 300 reais numa amarração. Patrick, eu paguei 400 reais numa amarração e não teve resultado. Gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Um trabalho de amarração, ele é caro. Caro, quando eu falo que ele é caro. Nunca que um trabalho de amarração vai ser 300 reais. Nunca que um trabalho de amarração vai ser 200 reais. Nunca, gente. Isso é um preço, um valor muito baixo, porque numa amarração vai corte, vai sangue, vai oferenda, vai isso, vai aquilo, vai isso. Então é um trabalho caro. No mínimo, menos que isso, pode ter certeza que não é uma amarração. Não, uma amarração nunca será menos de R$ 1.000, tá ok? Uma amarração nunca será menos de R$ 1.000. Ah, mas o pai de santo lá falou que faz uma amarração para mim por 200, por 300. Não é amarração, gente. Ele vai fazer uma aproximação, um trabalho para aproximar a pessoa de você. Ele vai fazer um adoçamento, mas não vai estar fazendo uma amarração, tá certo? Então já entendam isso. Espero que vocês tenham entendido. Né? Sobre amarração a gente já encerrou aqui. Mas agora vamos para outra pergunta, que é da Antonieta Conceição. Ela tem várias perguntas aqui numa só, né? Vamos lá. Sua bênção, Pai Patrick, sua bênção, Antonieta. Que o Xará te abençoe. Tem algumas perguntas e dúvidas a fazer. Primeira, você fala muito de amarração e suas consequências, mas e quando essa amarração termina ou é quebrada? Quais são os indícios e sintomas? Tem consequências após findar, ou seja, após acabar ali a amarração? Na verdade, pessoal, se você faz a amarração, a energia desse trabalho vai te perseguir pelo resto da sua vida, tá bom? É claro que os efeitos da amarração, eles podem se dissipar, mas aquelas consequências e aqueles espíritos estarão te perseguindo pelo resto da vida, porque você atraiu eles para você. O que seria o que poderia acontecer? Depois ali, por mais que você fez a amarração hoje, passa 7, 8 anos, você começa a brigar com seu companheiro que está amarrado, ele começa a te trair. Isso aí a gente pode agregar várias consequências. O que seria o correto a fazer? Desmanchar a amarração, fazer um trabalho para desmanchar, para desfazer a amarração. Se eu falei para vocês que fazer um trabalho de amarração não fica em menos de R$ 1.000, imagine quanto você acha que é para desfazer um trabalho desse, pessoal. É muito mais caro. Então, se você pensa em fazer uma amarração para alguém, analise direito, veja se é isso mesmo que você quer, né? Veja as consequências. Até vai estar passando um card aqui, vai estar passando aqui um vídeo, vai estar também nos comentários sobre as consequências, efeitos, tudo sobre a amarração para você ir lá e dar uma pesquisada, tá certo? Vamos lá, segunda pergunta. Andei uns dias com um peso no corpo, com uma pressão nos ombros e atrás no pescoço, como se alguém estivesse a pressionar. Que poderia ser? Me senti melhor depois de fazer um banho de água de coco que o senhor publicou recentemente. Que bom que o vídeo que foi citado aqui te ajudou, né, Antonieta? Ó, pelo que você diz aqui, Antonieta, né, creio eu que necessariamente às vezes você absorveu ali uma energia negativa, uma energia vindo às vezes de alguém ou até mesmo de uma situação, porque isso ocorre também. Você absorver energias de situações. Às vezes uma situação ali que não seja tão favorável atrai também certas energias. E isso, é claro, você acabou sobrecarregando. Então é claro que pode acontecer assim de você sentir essa pressão, essa sobrecarga no seu corpo. Graças a Deus que o banho, né, te ajudou. Terceira pergunta. Quando duas pessoas têm o mesmo sonho, na mesma noite e à mesma hora, isso quer dizer o quê? Essas duas pessoas podem ter alguma conexão espiritual, kármica, de outras vidas ou algo assim? Então, e depois ela coloca gratidão e uma boa noite para o senhor. Obrigado, Antonieta. Vamos lá, nessa sua terceira questão, quando duas pessoas têm o mesmo sonho, no mesmo momento, juntas, como eu falei sobre sonhos há um tempo atrás, isso ocorre quando o seu espírito, em determinadas viagens que o espírito faz, ele se encontrou com aquele outro espírito. Isso pode simbolizar uma conexão espiritual, não necessariamente uma questão kármica.
tá certo? Não necessariamente uma questão de vidas passadas. Ah, eu sonhei com tal pessoa, a pessoa também sonhou, significa que nós eram parente ou namorados na vida passada? Não. Mas pode simbolizar uma certa conexão espiritual, uma ligação espiritual, tá certo? Essa ligação pode existir. Por quê? Porque os espíritos em si, todos, eles acabam se conectando, principalmente quando as pessoas são próximas aqui na Terra, e é claro que o espírito por si só, ele vai acabar sendo próximo também, tá certo? E isso ocorre muito através dos sonhos, essa conexão. Próxima pergunta é da Karen R46. Uma curiosidade, Patrick, quais são as linhas com que o senhor trabalha? Você é médium consciente ou inconsciente? Vamos lá. Pessoal, eu sou médium inconsciente, tá? Não por uma questão, as pessoas ficam falando, ah, mas a inconsciência não existe, médium inconsciente era coisa de antigamente. Então, pessoal, eu fui doutrinado em uma casa muito antiga, que os médiums, querendo ou não, eram obrigados, propriamente dizendo, a serem inconscientes, né? Existia uma pressão muito grande, né, no desenvolvimento mediúnico de anos atrás para o desenvolvimento mediúnico agora. Agora muita coisa mudou. Hoje não existe uma necessidade ali de ter um médium, de ser um médium inconsciente, tá certo? Hoje em dia não existe isso. Em breve eu vou explicar mais sobre este assunto, tá certo? E ela pergunta se eu sinto alguma dor, né, ao voltar quando eu chego depois da incorporação. Não, pessoal, não sinto dor, né, como eu já expliquei para vocês. Se você incorpora, a incorporação ela deve ser algo benéfico para você, para o seu espiritual e para o seu corpo. Então, se existe uma dor, se existe alguma coisa depois da incorporação, pode propriamente simbolizar ali que tem algo errado, tá certo? Se eu incorporo algum malandro ou malandra, sim, diz qual. Obrigado, amo seus ensinamentos e adoro o seu canal. Axé. Malandro, eu trabalho com Zé Malandro, tá bom? Tá aí, respondido. Mas espero que você tenha entendido. Próxima pergunta aqui é do Barbosa de Oxóssi. Sua benção, pai Patrick, Oxalá te abençoe, Barbosa. Então, queria saber o seguinte. O caboclo da minha mãe de santo, Serra Negra, ele é caboclo de Oxóssi e Xangô. Falou que eu tenho um caboclo para desenvolver. E a cabocla de uma amiga perguntou se eu sinto a energia do meu caboclo. E eu falei que sim. Só que tudo isso aconteceu quando eu estava na assistência. Agora que eu entrei para a gira, me colocaram no atabaque, porque o Ogan, que tem lá, sofreu um acidente. Minha dúvida é, se o caboclo da minha mãe de santo falou isso, quer dizer que eu incorporo? Provavelmente. Provavelmente, viu, Barbosa? Sou filho de Oxóssi e Xangô, mas só sinto energia quando tocam para Xangô ou quando o caboclo da minha mãe de santo me dá um passe. Me ajuda, por favor. Observação. Tenho vergonha e medo de perguntar para minha mãe e para o caboclo dela. E o caboclo dela falou isso para uma Eked. Daí eu fiquei sabendo de outra Eked, que é filha da minha madrasta. Ô Barbosa, a primeira coisa que eu vou orientar você é converse com o caboclo. Converse com sua mãe de santo. Não precisa ter vergonha nem medo, tá bom? A mãe de santo, os caboclos estão ali para orientar você, tá certo? As entidades elas estão ali para mostrar, para ensinar e para te orientar. Então, sim, converse sem medo. Pode ficar despreocupado. Pelo que deu para entender aqui, ô Barbosa, por mais que colocaram você no atabaque, né, mas por motivos, né, maiores, como você falou, que o Ogan sofreu um acidente, mas pelo que deu para entender, você sim é um médio incorporante, é um médio de incorporação e as suas entidades, é claro, elas já estão próximas. Agora, sentir a vibração quando toca para Xangô e para Oxóssi é totalmente comum isso também, viu, Barbosa? Mas a dica principal é converse com a sua mãe de santo. Karen R46, próxima pergunta. Patrick, eu incorporei uma vez em casa, me deu muita tontura e dor de cabeça. Quando fui até minha firmeza e me encurvei, a entidade desceu, pois fiquei tonta e fiquei com a boca seca. Depois ela bebeu cerveja, fumou cigarro e não prestou nenhum trabalho, pois não necessitou. E falou que se chamava Maria Navalha do Cais. Gostaria de saber se foi uma incorporação verdadeira ou coisa do meu subconsciente. Ô Karen, não tem como eu falar pra você que foi do seu subconsciente ou se foi verdadeira. Por quê? Porque eu não estava presente, então não tem como eu falar uma questão dessa. Mas, se você sentiu
que foi uma incorporação, então foi uma incorporação. Se você achou que não foi, se você sentiu não foi uma incorporação, então não foi uma incorporação. Isso aí vai em cima daquilo que você crê, viu, Karen? Mas uma coisa eu posso falar para você, não é muito correto, né, incorporar em casa, né? Existe um lugar correto ali que é o terreiro. Como houve essa incorporação, provavelmente a própria entidade sentiu necessidade de chegar ali naquele momento. Forma ideal, converse mentalmente, né, com essa pombogira, que no caso, Maria Navalha do Cais, que ela vai tentar te explicar da melhor forma possível, tá bom? Mas espero ter respondido a sua pergunta. Depois a Karen novamente, ela pergunta: Patrick, é errado beber com moderação sem se embebedar com as guias? Olha, o que eu, Patrick, indico? Vai beber, mesmo que seja moderadamente, querendo ou não, é uma certa falta de respeito para a guia. Então eu aconselho a tirar. Eu, Patrick, eu bebo, né? Eu bebo bebida alcoólica, socialmente, é claro, né? Quando eu vou beber, eu tiro a minha guia, gente, eu não tiro, tá certo? Eu não tiro a minha guia quando eu vou beber, né? Mas é claro, gente, eu tenho tudo nos limites. Quando eu vou para uma festa, para um encontro, para um churrasco, dependendo da situação, eu não uso a guia, certo? Eu não uso, mas dependendo da situação eu uso. Isso vai de cada pessoa. Lembrando, você deve colocar o respeito acima de tudo, porque a guia, o colar é uma questão sagrada. Então você deve analisar todas as hipóteses que forem acontecer com você, forem acontecer ao seu redor ou aquilo que você vai vivenciar naquele momento. Então, o que eu indico? Se você usa a guia de proteção e vai beber, não utiliza, né? A preferência é que seja essa, mas você tem que analisar todo o contexto, tá bom? Porque é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo que você vai para uma festa. A guia de proteção, a finalidade dela é te proteger. E muitas das vezes, nas festas, você precisa se proteger. Então você tem que analisar isso tudo. A preferência é que isso não ocorra, mas aí fica aí de cada pessoa. Depois a Karen R46 novamente. Uma pergunta interessante dela, ela pergunta: as velas também têm que ser imantadas antes de se acender ou não precisa? E me diz por que quando acende a vela preta para Exu, a chama é bem alta e viva e a de Pombogira é mais calma e pequena. Isso é algo paranormal ou coisa da minha cabeça? Provavelmente é algo natural, tá bom, Karen? Né? Isso ocorre, é algo normal, né? Às vezes você possa ter uma ligação mais com o Exu, ou o Exu pode estar te cobrando algo, e isso pode ter vários e vários significados. Agora, sobre a questão da imantação da vela, gente, eu coloquei um vídeo aqui no canal explicando sobre o que é imantação, o que é cruzar, o que é imantar algo, certo? Quando você acende uma vela, psicologicamente, no seu próprio subconsciente, você já está emantando aquela vela. Você já está emanando energia. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, né? Eu não estou com a vela aqui, mas vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui esse pote aqui, certo? Vamos supor que isso aqui seja uma vela. Eu não tenho vela aqui para explicar. Antes de eu acender essa vela, o meu subconsciente ou a minha própria intenção já está. É uma vela branca. Eu vou acender para o meu anjo da guarda. Vamos dar esse exemplo. Eu já estou com essa vela. O meu subconsciente está dessa forma. Eu vou firmar essa vela. Vou pedir para o meu anjo da guarda. Você já está com aquilo na mente. Você já está com essa intenção. Se você já está com essa intenção, você está emanando energia para aquela vela. Mesmo antes de acender. Quando você pegou a vela, a sua intenção ela já começa ali. Mesmo sem você perceber. Essa energia que você está emanando é uma forma de emantação. É uma forma de cruzar a vela. Então, necessariamente, não precisa de você lá pegar a vela e emantar, falar. Necessariamente não precisa disso. Muitas pessoas fazem, mas necessariamente não precisa. Por quê? Porque quando você já tem uma intenção e você está com a vela apagada na mão, antes de acender a vela, antes de firmar a vela, você já está emantando. Tá certo? Então, duas questões. É necessário imantar? Tudo que você vai oferecer, você já imanta. Então, vamos dizer que seja necessário, mas é algo que todos fazem mesmo sem perceber, né? Espero que você tenha entendido. Próxima pergunta agora. Gesiele Gonçalves. Hashtag Umbanda. Olha aqui. Abrir o terceiro olho. Acontece o quê?
Vamos lá, eu falei que eu ia trazer um vídeo aqui falando sobre o terceiro olho, né? Gente, o terceiro olho, né, é uma questão espiritual, além de ser da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o terceiro olho vem de muitos tempos atrás. Na verdade, isso é uma história, uma doutrina egípcia, né, o terceiro olho. O terceiro olho, muito dito que é aquele olho que tudo vê. É o olho que tudo vê. Então, existem várias coisas que podem ocorrer. Uma das mais conhecidas, né, e uma das mais utilizadas por médiums e por feiticeiros é abrir o terceiro olho para ver espíritos. É isso mesmo. Então, o seu terceiro olho é aberto, que é o olho da alma, como alguns dizem, né? Abrir o olho da alma. E com isso, aquela pessoa que abriu o terceiro olho vai ter ali a capacidade de enxergar espíritos, entidades, enfim. Tá bom? Isso é uma das coisas. Entre essas coisas, também abrir o terceiro olho tem a finalidade para enxergar o futuro, ou seja, enxergar coisas que ninguém vê. Então, existem várias coisas. Uma das principais, como eu disse, é enxergar espíritos e também enxergar ali, no caso, o futuro, enxergar coisas além ali do normal, tá certo? Então, provavelmente o que vai acontecer é isso. No início pode ser um pouco conturbado para a pessoa que vai abrir o terceiro olho, mas eu acho que é algo normal para quem procura esse tipo de procedimento, certo? De sério, espero que você tenha entendido. Agora, a próxima pergunta aqui é da Juliana Alves dos Santos. Hashtag Umbanda, dúvidas entre ser Umbanda ou Candomblé. Olha, muita gente acaba tendo esse tipo de dúvida. A resposta é bem clara, né? Se você conhece o Candomblé e você conhece a Umbanda, para analisar e pensar aonde você se sente bem. Por mais que você se sente bem nas duas doutrinas, nas duas religiões, uma você vai gostar mais. Então fique naquela que você gosta, tá certo? Ah, eu tô com dúvida. Eu adoro a Umbanda e adoro também a religião católica. Mas qual que você se sente melhor? Não, eu gosto mais da Umbanda porque eu me sinto bem lá. Eu gosto da católica, mas a Umbanda me favorece mais, isso, aquilo, outro. Então vá no lugar que você se sente melhor, tá certo? Independente de qualquer religião, as entidades vão estar ao seu lado, né? O propósito e o foco maior é o seu desenvolvimento e a sua evolução espiritual. E isso você deve e precisa, você deve e vai encontrar em qualquer religião. Então, quem tem que ver o que é melhor para você, viu, Juliana? É você mesmo. Qualquer escolha que você for fazer vai ser a escolha correta para você, tá certo? Próxima pergunta, a Karen R46. Patrick, assim como fazemos com as guias, cruzamos e temos que descarregá-las. Devemos fazer o mesmo com as imagens? E como faço para descarregá-las? E eu mesmo como faço com as guias? E qual a consequência de ter uma imagem de Exu e Pombogira dentro de casa? Vixe, muita pergunta. Primeiro, Karen, a gente descarrega as guias, né? Por quê? Porque as guias absorvem energias, tá ok? Uma das funções da guia é essa, entre outras. Principalmente a famosa guia de proteção. Então, o que acontece? Essa guia, ela precisa ser descarregada de tempos em tempos, porque ela vai estar absorvendo energia. A imagem, necessariamente, ela não tem a mesma função da guia. Então, a absorção que a imagem vai ter vai ser diferente da guia. Então, ela não vai absorver a mesma energia que uma guia vai absorver. Mas a imagem ela deve ser limpa, cruzada, descarregada, sim. Por quê? Porque, querendo ou não, a imagem também vai absorver ali certas energias. Vamos dar um exemplo. Aí eu tenho uma imagem aqui, vamos supor que eu tenho uma imagem. Ninguém tem o costume de pegar essa imagem na mão, é claro, não vai ficar pegando a imagem na mão. Só que dentro da minha casa, vamos dar um exemplo, eu tenho uma imagem aqui de preto velho. Essa imagem, ela vai ter, depois que ela foi cruzada, imantada, ela poderá absorver certas energias daquele ambiente, né? Vamos dar esse exemplo. Pode ocorrer. Então, de vez em quando é bom, primeiro, você limpar a poeira, sujeira, enfim, e também descarregá-la por conta da energia, tá certo? Então, sim, devemos cruzar, limpar, descarregar. E como você descarrega? Da mesma forma que a guia? Praticamente da mesma forma. Às vezes com ervas diferentes, isso vai depender da imagem, certo? Mas praticamente da mesma forma. Sobre a questão de ter imagem de Exu dentro de casa, pessoal, como eu expliquei, poder você pode, devemos analisar todo tipo de situação. Se você não tem condições de colocar uma tronqueira do lado de fora da sua casa, sim, mas
Vamos analisar todo o conteúdo. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando aqui no canal sobre imagem de Exu dentro de casa, tá certo? Eu já expliquei. Poder pode? Pode. No entanto que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Ah, eu não tenho espaço na frente da minha casa. Não tem como eu colocar Exu, uma imagem de Exu, na entrada. Não tem como. Eu moro em apartamento. Então, sim, separe um espaço, um cantinho ali reservado e pegue ali a imagem de Exu e coloque ali naquele cantinho. Às vezes para você firmar uma vela, para pedir, para agradecer, ótimo, né? Lembrando, gente, uma coisinha aqui. Tem pessoas que querem colocar imagens dentro de casa, só que aí passa um determinado tempo, a casa da pessoa começa a virar um terreiro, porque a pessoa coloca imagem aqui, imagem aqui, imagem ali, imagem aqui, imagem ali, imagem ali. Gente, entenda, você necessariamente não precisa da imagem para pedir para Exu. Você não precisa de ter uma imagem de Exu para firmar para ele. Você não precisa da imagem de preto velho para poder pedir para o preto velho. Ah, não, eu gosto muito dos caboclos. Você precisa da imagem dos caboclos para estar pedindo a orientação deles? Não precisa, gente. A gente tem que analisar isso tudo. Será que eu preciso colocar muitas imagens dentro da minha casa? Você vai transformar a sua casa num terreiro, né? Meio que sem lógica. Mas espero que você tenha entendido. Próxima pergunta. Sub-Zero ao Sub-Zero. Hashtag Manda, queria saber com quantos anos você sente que é médio e incorpora axé. Ó, primeiro, com quantos anos que você sente? Ele pergunta, que você sente. Isso é de cada um. O sentir, né? O achar, né? O sentir ali, não, sou médio, vou incorporar. É de cada pessoa. De cada pessoa. Não importa. Pode ser com 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 60 anos. Nossa, uma pessoa chegou lá no terreiro lá com 59 anos. Mas 59 anos, 60 anos, vai começar o desenvolvimento agora? Sim. Ela achou que agora seria o momento ideal. Antes ela não queria. Ela não queria essa obrigação, ela não queria entrar no desenvolvimento, ela preferiu agora. Como muitas das vezes lá no terreno, pessoas muito mais velhas que eu, gente. Eu tô falando pessoas de 50 anos para cima. Se acharam interessante a doutrina, a religião e resolveram ali com essa idade, já um pouco mais avançada, com mais de 50 anos, né? Eu não falo avançada, né, gente? Eu falo porque era bem mais velha, né? Uma pessoa um pouco mais velha que decidiu naquele momento entrar. Como também teve crianças que entraram também novas. Isso vai de cada pessoa. A pessoa que vai ter essa escolha, ó, eu quero, tá no momento, né? Não existe uma regra específica para isso. Aí existe uma outra questão. Cada casa tem uma doutrina diferente em questão à incorporação, né, para crianças, né? Ou seja, o que eu vejo na minha visão, a incorporação ela só deve ser realizada após os 12 anos de idade. Ah, Patrick, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Isso é eu, né? Na minha visão, a visão do Patrick é a incorporação acontece depois dos 12 anos de idade. Ah, Patrick, mas eu fui no terreiro lá que crianças com 8 anos incorpora. Tá errado? Não tá errado, pessoal. Não tá errado, porque a Umbanda ela não fala com quantos anos que você tem que incorporar. O Candomblé não fala com quantos anos você tem que incorporar. Não, como eu disse, não existe ali uma regra. Né? A religião, a Umbanda, o Candomblé, ele não criou ali uma tabela de idade. Então, com qualquer ano você pode. Só que aí cada casa vai ter uma doutrina, cada casa vai ter um jeito de levar. Exemplo, se você chegar aqui no terreiro, ó, eu tenho 8 anos e quero trabalhar. Você pode entrar para a corrente, você pode entrar aqui, fazer parte, né, da corrente, mas você não vai incorporar, desenvolver. Por quê, Patrick? Ué, porque você tem 8 anos e por vários e vários fatores que é do meu particular, no meu terreiro, não haverá incorporação com menos de 12 anos de idade. Se você gostar e aceitar, tudo bem. Ah, não gostei, vou para o terreiro. Pode ir, entendeu? Sim, no caso é de cada doutrina. Mas, como eu falei, não existe uma regra específica. Próxima pergunta é do Nathan Borges. Olha aqui, ó. Também, ó. Oi, Patrick. Queria te perguntar uma coisa. Com quantos anos eu posso usar guia de Exu? Eu tenho 13 anos. Vamos lá, pessoal. Com quantos anos você pode usar uma guia de Exu? Muitas pessoas ficam falando, ah, meu Deus, guia de Exu, ai, não pode usar. E guia de Exu é isso, e guia de Exu é aquilo, e blá, blá, blá. Gente, guia de Exu é guia de Exu. É guia como qualquer guia de outro orixá, né? Lembrando que cada orixá, ele tem a sua função, né? Cada entidade, cada energia, cada linha tem a sua função.
né? Vamos dar o exemplo aqui, caboclo, mais ligado à cura, preto velho, mais ligado ao aconselhamento, ancestralidade, né? Herê, mais ligado à alegria. Então a gente, cada um ali, cada entidade, cada linha, cada orixá tem uma energia, tá certo? Ah, Patrick, eu tenho 8 anos, né? Só que eu preciso me proteger e eu preciso da força de Exu, né? Eu preciso da força de Exu. Por que você precisa da força de Exu? Você tem que entender, tem que saber o porquê também. Não, eu preciso da força de Exu, porque por mais que eu tenha 8 anos, eu ajudo meu pai, eu trabalho com meu pai, eu trabalho na rua, eu trabalho no comércio, eu faço isso, faço aquilo, enfim. Eu posso estar usando uma guia de Exu? Olha, primeiro, consulte seu pai de santo. Primeira coisa é essa. Mas ali consultou, ou se você não tiver pai de santo, não existe também uma regra específica, né, para você que deseja usar uma guia. Tá certo? Não existe uma regra específica. É a mesma coisa eu falar assim, ó. Com quantos anos você pode cortar o cabelo? Com quantos anos você quiser. Até você falar, não, tem a necessidade de eu cortar. Ah, não tem. É a mesma coisa. Lembrando, você deve conhecer, pelo menos, entender o básico ali. Não, eu vou ter uma guia de Exu. Para que eu vou ter uma guia de Exu? Qual a finalidade? E como eu vou cuidar dessa guia? E qual o respeito que eu vou ter, né, com essa guia de Exu? Então, independente da idade, você pode usar. Igual eu tenho um filho, né, ele tem 12 anos, né, ele ganhou a guia dele de Exu. Eu dei uma guia de Exu para ele, ele tinha, se eu não me engano, de 8 ou 9 anos de idade. Eu senti que ele precisava da energia de Exu com ele e ele ganhou a guia. Eu dei uma guia para ele de presente. Então não existe uma idade específica. Todos podem ter uma guia de Exu. Lembrando que você tem que ter o mínimo de conhecimento possível, tanto para cuidar dessa guia, né, quanto também para o propósito dessa guia. Entenda primeiro, certo? Mas necessariamente idade não existe. Mas pessoal, é isso. Chegamos aí ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham entendido. No começo aí a gente falou um pouquinho rápido para ver se a gente acelerava ali o conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, né, das perguntas, né, das respostas. Mais uma vez, lembrando, se você quer participar desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não, eu quero deixar minha dúvida ali, né? Então, bem simples, o que você vai fazer? Você vai comentar aqui nos comentários, deixe nos comentários, comente na frente, olha, hashtag Umbanda, vai comentar lá, hashtag Umbanda, e na frente você vai colocar sua dúvida. Exemplo, Patrick, que cor de vela eu acendo para Ogum? Eu quero acender uma vela para Ogum. Qual cor de vela eu acendo? Aí você vai comentar lá, hashtag Umbanda, e na frente vai colocar qual cor de vela eu acendo para Ogum. Aí a gente vai pegar aquela dúvida e vai trazer aqui, tá certo? Mas é isso, pessoal. Não esquece, para participar você tem que ser inscrito do canal, hein? Então você precisa se inscrever. Não esquece de se inscrever, deixar a curtida e compartilhar, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês, né? Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.